Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro aí do rastreador de tendências, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês de uma estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo, onde a gente aborda aí um modelo operacional visando o médio prazo, visando capturar a maior parte da tendência apenas na ponta compradora, utilizando de suportes de longo prazo, identificando essas regiões, né, mapeando essas zonas de força, rompimento de canal de baixa, ativos dentro de canais de alta, né? Então, a montagem de posição, é, ponto de entrada, ponto de saída, né? O processo para montar aquela posição, beleza? Então, lembrando que se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para poder ajudar o canal aqui desse lado e o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site está rolando aí um cupom de até 60%, tá? Com 60% off à vista no boleto, pagamento à vista no boleto ou Pix e 50% off no cartão em até 12 vezes com o cupom Black Cap, beleza? Já para a gente partir direto para o gráfico, o ativo que eu trouxe hoje aqui, já vamos direto para o gráfico, tá, pessoal? É SLC3. Geralmente eu sempre trago aqui trago sempre alguns pontos ligados ao fundamento da empresa junto com análise técnica. Lembrando que as ações que a gente acompanha para esse modelo operacional, para essa estratégia, que é composta aí com 10 ações, né, de até 10 ações, a gente já foi feito, né, é atualizado um filtro qualitativo das empresas, então a gente seleciona as empresas boas com um fundamento, os números robustos, e dentro dessas ações a gente procura a tomada de tomar a decisão com base em análise técnica, visando ficar posicionado aí para o médio prazo, as operações que duram em média de 3 a 9 meses, um ano, ok? SLCE3, o ativo está trabalhando dentro de um canal de alta, já de médio para longo prazo, a gente vê uma tendência fortíssima de alta no papel, e agora o ativo testando aqui uma zona de suporte bem importante aqui, a gente entende como uma boa oportunidade aqui para o médio prazo dentro de um ativo aí do setor agro, tá? A gente pode reparar que nessa zona de suporte do canal de alta, os compradores se deram bem comprando próximo dessa zona de suporte. A gente teve uma oportunidade aqui, né? Aqui nessa região ele acabou não tocando na zona de suporte, mais à frente ele testou e aqui ele também testou, né? Então a gente percebe que os compradores foram felizes aqui nessa ocasião. Aqui, nesse segundo teste, também conseguiu pegar uma boa oportunidade com uma relação de risco-retorno aqui bem favorável para a operação. E agora, novamente, a gente percebe que estamos aí testando esse nível de suporte próximo de uma zona de fundo também aqui anterior. Falta, claro, entrar volume comprador, né? Ainda um volume um pouco fraco na ponta compradora. Mas se a gente pega para reparar desde esse movimento de queda aqui, olha, desse topo, deixa eu ver se vocês estão vendo, desse topo, olha, foi esse movimento aqui de baixa, a gente pega para olhar o volume, a gente percebe que o volume comprador ainda está presente nessa correção, né? E depois, quando ele começa a chegar próximo da zona de suporte ali do canal de baixo, a gente vê aqui o volume de venda caindo, né? E o volume comprador voltando a aparecer, né? Aqui uma barra bem expressiva de venda, de compra, perdão, de volume comprador. E agora, testando aqui a zona de suporte importante é para CLSE3, tá? Aqui a gente pode fazer o quê? Como tem uma zona de suporte aqui embaixo, você pode pegar a do seu gerenciamento de risco separado para operar esse modelo operacional de médio prazo e que como você seleciona, né, como você divide esse capital dentro das ações, é uma questão muito pessoal, né? Aqui na nossa carteira a gente já faz esse processo, já faz essa montagem da estratégia de gerenciamento de risco e divide o capital ali para entrar em 10 ações, sempre com o risco calculado. Em média, os stops, quando acontecem, fica ali na faixa de 10% a 13%, e os ganhos ali em média 60% por operação quando dá certo, tá? O que a gente gosta também, tá, pessoal? Se a gente pega para olhar aqui nessa região, ele está numa zona de suporte. Se o gerenciamento de risco permite tomar uma posição com 1.000 ações de SLC3, correndo um risco de em média 10 a 15%, visando buscar
ficar posicionado para o médio prazo, para capturar uma movimentação maior, geralmente essas pernas de médio prazo têm aí de 30% a 60%, às vezes até 100%, 80%, depende, né? Não estou falando que você vai pegar essa perna inteira, né, esse movimento completo, mas você tem aquela expansão para você trabalhar a posição conforme aquela tendência vai se desenrolando. Pode montar, né, voltando, então 1.000 ações, tá? Vamos usar o exemplo de 1.000 ações para facilitar. Monta aqui 50% da posição nesse primeiro reteste do suporte, né, 50% aqui, ou seja, 500 ações aqui. Se caso o ativo escorrega, não segura nesse primeiro teste de suporte, se a gente pega para olhar aqui embaixo, tem um suporte um pouco mais abaixo. Então você pode montar 50% da posição aqui nessa região, entre os 38,15, deixa eu ver, entre os 38,15 a 35 para montar 50% da posição e os outros 50% você pode aguardar uma confirmação, né? Ou caso o ativo faça o rompimento aqui desse primeiro nível de suporte, você pode montar outros 50% da posição um pouco mais abaixo nessa outra zona de suporte, tendo em vista que são duas zonas de suporte, uma próxima da outra. Então, às vezes o que acontece, ele acaba rompendo uma zona de suporte prévia, que é a mais próxima do preço. Como embaixo já tem um outro nível de suporte importante, ele pode testar esse nível e aí voltar a subir, que a gente chama também de busca de liquidez, né? Não entra muito no contexto aqui, mas só para vocês entenderem o racional por trás do por que acontece às vezes esse rompimento do primeiro nível de suporte, ele testa o nível de baixo e depois acaba fazendo um movimento expressivo. Então você pega para montar 50% da posição nessa região que é próximo desse primeiro suporte, monta aqui 50%. Ah, mas beleza, e o ativo subiu aqui 20%. Ok, com aquele 50% da posição você trabalha e com aquele já 50% dentro da posição, você pode pensar em sair com um pouco dessa parte da operação que já foi montada. E caso o ativo volte a retestar essa zona novamente, você pode finalizar a montagem da posição, incluindo os outros 50%, ou se caso ele perca essa região de suporte e venha testar aqui, olha, você monta os outros 50%. Então você monta a parte da posição aqui e caso ele caia para essa outra zona de suporte, você fecha o 100% da 100% da operação aqui, né? Então o seu preço médio vai ficar mais ou menos nessa região aqui. O stop, se a gente for colocar em média, né, os 10, 15%, vai ficar um stop lá em 30,21. Então você vai ficar bem posicionado acima de uma zona importante de suporte e com um stop protegido abaixo de todo esse nível aqui, olha, de suporte. Tá vendo? É uma zona bem importante de suporte aqui. O seu stop vai estar, não, o seu stop vai estar aqui para baixo. Então você tem esse espaço aqui para trabalhar, um stop bem protegido, visando pegar o quê? A recuperação do ativo lá para a extremidade do canal de alta, que é como a gente trabalha dentro de canais de alta, é buscando compras próximo de zona de suporte para tentar carregar até o nível de resistência, tá? Assim como a gente viu aqui nessa ocasião, né? O ativo testou zona de suporte, foi lá para o nível de resistência, né? Aqui ele não chegou a testar o suporte lá embaixo, mas tentou jogar lá em cima, que deu um movimento bom. Aqui de novo, ele testou a zona de suporte, ele não chegou lá na extremidade, mas foi até aqui a metade, já fez um movimento bom. Então até aqui você já consegue fazer uma saída parcial, colocar parte do lucro no bolso e ainda assim está exposto na operação, visando capturar aqui, quem sabe, o retorno lá para a zona de extremidade. Por que eu falo isso? A gente pega dessa zona de suporte, olha, até esse primeiro ponto de dificuldade, que é essa resistência aqui que a gente viu que ele já testou duas vezes antes de chegar lá em cima, já é um upside de 23%, ou seja, então você vai estar posicionado dentro de um ativo com um risco de 10%, um stop bem protegido abaixo do nível de suporte bem relevante de médio prazo, e o primeiro nível de dificuldade que o ativo tem é dos 22%, então já dá 1,5 o tamanho desse risco, né? Então é essa relação que a gente gosta de observar também junto com o contexto gráfico do ativo, e aí
O outro contexto é ele retornar para a extremidade desse canal de alta, que seria testar o nível de resistência, a gente tem um upside de 62%, né? Então, aqui, olha, aqui é um bonito exemplo, tá vendo? Compra próximo dessa zona de suporte, o ativo subiu 25, 30%, você pode pensar em fazer uma saída parcial, né? E aí aqui o ativo subiu, fez uma correção, foi buscar na onde? Olha lá, a extremidade, nível de resistência, o ativo chegou a subir 64%. Então, se tivesse montado uma operação aqui próximo dessa zona de suporte, com stop aí em média de 15%, estaria sujeito a pegar aí, né, pelo menos parte dessa movimentação aqui dos 63%. Beleza? Então, acho bem interessante SLC E3, testando zona de suporte, trabalhando dentro de um canal de alta, em zonas de confluência de suporte, né, porque tem o suporte desse canal de alta. Se a gente pega para passar uma linha aqui, olha, é uma linha de suporte também, tá vendo? Então tem duas zonas de suporte bem próximas uma da outra aqui. Por isso que a gente acha bem interessante SL E3, tá? A gente olha o mensal que a gente vê também que pode ter feito uma correção. E a gente entende que a gente pode estar no início desse contexto, onde ele fez, montou aqui, aqui, tá vendo? Olha. E agora a gente entende que ele pode estar nesse processo aqui novamente, visando capturar aí um repique até, um repique não, né? Uma movimentação até essa região. Depois, quem sabe, aí, conseguir levar até a região lá de cima com um risco bem moderado aí, abaixo de todo esse nível de suporte de médio prazo. Beleza? Um exemplo de um ativo que eu posso mostrar para vocês que a gente já finalizou a operação que estava na nossa carteira é Pomo 4. A gente fez a compra aqui, olha, nessas regiões, tá vendo? Porque uma zona, tá vendo? Tá até maior a espessura da linha. Uma zona de suporte de longuíssimo prazo, né? Isso aqui é anos. Então a gente percebeu o quê? Que nessa zona de suporte começou a entrar bastante volume comprador, né? A partir desse momento, ó. A gente começa a ver o quê? Bastante retorno de fluxo comprador. Tem muito mais volume comprador do que vendedor aqui embaixo. Então a gente começa a montar a posição aqui e conseguimos carregar a posição toda aqui dentro desse canal de alta, encerrando aqui em cima quando ela quebrou esse nível de suporte desse canal de alta aqui, ok? Então espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo, mais bons trades aí para todos e até a próxima.